E se eu te dissesse que uma mulher acreditava sinceramente que sangue de jovens podia impedir o envelhecimento e que médicos da corte, nobres influentes e dezenas de criados ajudaram ela a testar essa teoria por anos? Não é lenda, não é folclore medieval exagerado. É um dos casos mais documentados da história europeia, com julgamentos, com testemunhas, com confissões registradas em atas judiciais que ainda existem. Elizabeth Bathory, 1560 a 1614, a condessa húngara, uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa Oriental, e responsável pela tortura e morte de pelo menos 80 jovens mulheres, possivelmente mais de 600. Mas o mais perturbador não é quantas morreram, é que, segundo testemunhas, por um tempo pareceu funcionar. Elizabeth realmente parecia estar envelhecendo mais devagar. Sua pele realmente parecia mais jovem. Suas rugas realmente pareciam diminuir. E quanto mais funcionava, mais ela precisava. Mais sangue, mais jovens, mais rituais, até que o castelo inteiro se tornou um matadouro. Elizabeth tem 15 anos. Casa-se com Ferencváros de conde e herói militar. Casamento arranjado, político, ela traz fortuna massiva. Ele traz prestígio militar. E Ferenc passou a maior parte do tempo fora lutando guerras contra otomanos, deixando Elizabeth sozinha em castelo isolado, com poder absoluto sobre centenas de servos e muito tempo para pensar. Elizabeth era inteligente e educada. Falava latim, alemão e húngaro fluentemente. Lia filosofia, estudava alquimia, interessava-se por medicina e por teorias sobre longevidade, e estava obcecada com o envelhecimento, não por vaidade simples, por medo profundo, documentado em cartas, de que quando Ferenc voltasse das guerras, ele a achasse velha, feia, substituível. Então buscou soluções. Inicialmente, eram métodos normais para a época: cremes faciais com ervas, banhos de leite, máscaras de clara de ovo, coisas que nobres faziam. Mas Elizabeth queria mais. Queria garantia, queria ciência, queria algo que realmente funcionasse. E encontrou alguém que disse que sabia: Ana Darvulia, descrita nos registros como mulher de conhecimentos antigos, serva, mas serva com reputação. Pessoas vinham de longe procurar remédios dela, curas, poções. E segundo testemunhos posteriores, foi Darvulia que sugeriu: sangue jovem, sangue de virgens, aplicado fresco na pele, preserva juventude de renovar tecidos. É alquimia natural. E Elizabeth, desesperada, decidiu testar. Uma criada adolescente, acusada de roubo menor, é levada para os aposentos privados de Elizabeth para ser punida. E Elizabeth, ao invés de apenas açoitá-la como era costume, faz diferente. Ordena que a menina seja presa, cortada levemente, o suficiente para sangrar, mas não para matar imediatamente, e coleta o sangue em bacia. E segundo o diário de Elizabeth, que foi encontrado depois e usado como evidência no julgamento, ela aplicou aquele sangue no rosto como máscara e esperou. E de acordo com um diário, na manhã seguinte, algo tinha mudado. Não era imaginação, não era luz diferente. Sua pele estava diferente, mais lisa, mais firme, como se anos tivessem sido apagados durante a noite. E havia outra coisa, algo que Elizabeth anotou, mas não entendeu completamente. Senti menos fome, dorme menos, mas acordei mais. Viva. Podia ser placebo, podia ser excitação de ter feito algo proibido, podia ser apenas a mente enganando o corpo, ou podia ser outra coisa, porque a criada que foi sangrada não apenas morreu, estranhamente. Segundo o relato de outra serva que ajudou a descartar o corpo, estava mais pálida do que qualquer corpo que já vi, como se todo o líquido tivesse sido drenado, não apenas sangue.
tudo, e Elizabeth, naquela manhã, tinha mais cor, mais vida, como se algo tivesse sido transferido. Mas Elizabeth não pensou nisso ainda. Apenas pensou. Funcionou. A criada que foi sangrada morreu de perda de sangue ou de infecção. Os registros não especificam, mas especificam o que Elizabeth fez depois. Pediu outra. E quando Ferenc voltou daquela campanha, meses depois, testemunhas dizem que ele comentou que Elizabeth parecia bem, que parecia mais jovem do que quando ele tinha partido. E Elizabeth anotou isso no diário, com satisfação, com prova de que estava funcionando. E continuou. Por anos, o padrão se manteve. Ferenc passava meses fora. Elizabeth testava seus tratamentos. Ferenc voltava e comentava. Sempre comentava. Você parece diferente. Melhor. Como você faz isso? Elizabeth sorria e não respondia. Mas havia outros que notavam, e o que notavam era mais estranho. Servos sussurravam. Diziam que a condessa não dormia, que a viam andando pelos corredores às 3 da manhã, todos os dias, como se noite fosse mais confortável que dia. Diziam que ela não comia mais, ou comia muito pouco, principalmente carne, muito mal passada, quase crua, e sempre com vinho tinto, escuro, denso. Mas eram apenas rumores, servos supersticiosos. Nada confirmado, exceto por uma coisa que médico da corte documentou. Em 1595 Ferenc adoece gravemente, ferimento de guerra que infecciona. Tá morrendo. Médicos fazem de tudo. E Ferenc pede por Elizabeth. Elizabeth passa dias ao lado dele. E servos que estão no quarto relatam algo estranho. Durante a noite, quando Ferenc está inconsciente, febril, Elizabeth se inclina sobre ele, coloca a boca perto do pescoço dele e fica assim, por minutos, imóvel, como se estivesse ouvindo ou sentindo ou algo mais. E de manhã, Ferenc piora, mas Elizabeth está radiante, cheia de energia, como se noites sem dormir não afetasse. Ferenc morre dias depois. E no funeral, todos comentam. Comentam como Elizabeth parece jovem, como está linda de luto, como não parece ter 35 anos, parece ter 25. E Elizabeth ouve e anota e sabe que está funcionando. Mas em 1604, Ferenc morre em batalha contra otomanos. E Elizabeth, aos 44 anos, fica viúva, sozinha, com fortuna imensa, com 4 filhos já adultos ou em colégios internos, e com medo de envelhecer sozinha. E é aí que tudo piora, porque quando Ferenc estava vivo, havia limite, havia necessidade de discrição, de não chamar atenção, mas agora Elizabeth era a autoridade. Ninguém acima dela em suas terras. Ninguém para questionar, e os tratamentos se intensificam e mudam, porque não é mais apenas aplicação tópica, não é mais apenas banhos de sangue. Elizabeth começa a ingerir testemunhos de criadas que sobreviveram. Descrevem que Elizabeth mandava coletar sangue fresco em taças, cristal fino, como vinho, e bebia. Enquanto conversava, enquanto lia, como se fosse normal, e quanto mais bebia, menos precisava de comida normal, menos precisava de sono normal, menos parecia anormal. Uma testemunha, interrogada depois, disse: a condessa não pisca como pessoas piscam. Fica olhando, sem mover os olhos, por minutos, e quando finalmente pisca, é como se tivesse esquecido o que precisa. Outra disse: seus dentes, não sei explicar, mas pareciam mais afiados, principalmente os caninos. Não muito, apenas o suficiente para notar quando ela sorria. E havia os espelhos. Elizabeth sempre foi obcecada com espelhos. Tinha dezenas no castelo. Checava reflexo constantemente. Mas segundo os servos,
algo mudou. Ela começou a evitar certos espelhos. Os muito antigos, os de prata pura, dizia que a luz deles era errada, que a faziam parecer mais velha do que realmente estava, e mandou trocar por espelhos novos, de vidro comum, que a mostravam como ela queria se ver. Mas um servo, ao limpar um dos espelhos antigos, antes de ser removido, jurou ter visto algo impossível. Viu Elizabeth passar em frente ao espelho, e viu o reflexo atrasar por fração de segundo, como se o reflexo não estivesse mais completamente sincronizado com o corpo, como se houvesse desconexão, como se a pessoa e o reflexo fossem quase, mas não completamente, a mesma coisa. O servo nunca mais falou sobre isso, porque seres que falam sobre coisas assim tendem a desaparecer no castelo da Condessa. Elizabeth começa a recrutar ativamente meninas camponesas, oferece trabalho no castelo, promete comida, abrigo, treinamento. Famílias pobres mandam filhas, gratas pela oportunidade, e as meninas desaparecem. Inicialmente, Elizabeth ainda usa pretexto. Diz que a menina fugiu, ou ficou doente e morreu, ou foi mandada embora por má conduta. Mas aos poucos, para de se preocupar com explicações, porque ninguém questiona, ninguém investiga, são apenas camponesas. Ninguém importante, e Elizabeth desenvolve métodos, segundo testemunhos de cúmplices interrogados depois. Havia rotina, menina chegava, era levada para os aposentos, trancada, mantida lá por dias, às vezes semanas, sendo preparada. E então, quando Elizabeth decidia, era levada para a sala de banho e torturada, não por raiva, não por punição, por procedimento. Testemunhas descrevem ferramentas, agulhas, facas pequenas, ferros quentes, tudo projetado, não para matar rápido, mas para extrair sangue lentamente, em quantidade. E Elizabeth supervisionava pessoalmente, dava instruções, onde cortar, quanto sangrar, quando parar para a menina não morrer antes da hora. O sangue era coletado em bacias, jarras, e Elizabeth se banhava nele. Literalmente, entrava em banheira cheia de sangue de meninas que estavam morrendo ao lado, e acreditava, genuinamente acreditava, que estava funcionando. Seu diário descreve os resultados. Pele mais firme após banho de sangue de 3 virgens. Rugas ao redor dos olhos diminuíram após tratamento com sangue fresco de camponesa de 14 anos. Ela estava documentando como cientista documenta experimento. A equipe ao redor dela participava ativamente da arvolia. A que tinha sugerido inicialmente supervisionava os procedimentos. Dorothea Zentes, outra serva, recrutava as meninas. Ilona Jó, serva de confiança, descartava os corpos. Janus Usvari, mordomo, mantinha registros falsos para explicar desaparecimentos. Não era Elizabeth sozinha. Era operação, com cúmplices, com sistema. Funcionava porque Elizabeth era intocável. Era prima de Sigismundo Bathory, príncipe da Transilvânia. Era aliada do Sacro Imperador Romano. Tinha poder político que ia além de qualquer autoridade local. Então, quando famílias reclamavam, eram ignoradas. Quando padres locais questionavam, eram transferidos. Quando rumores começavam, eram abafados. Por anos, até 1610, até os corpos começarem a aparecer onde não deveriam aparecer, porque eventualmente não havia mais espaço no castelo. Não havia mais como esconder todos os corpos, e alguns foram jogados fora dos muros, em campo aberto, onde camponeses encontraram. Só que dessa vez eram muitos e recentes, e impossíveis de ignorar, e o rei Matias II teve que agir, não por justiça, mas por pressão, porque rumores tinham chegado a outras cortes europeias, e estava ficando embaraçoso. Dezembro de 1610, Condegui, Prígido Turso, primo de Elizabeth e palatino da Hungria, lidera a invasão ao castelo. Haste-se. Lá encontra horror que vai além de horror humano. Uma menina no corredor, morta, mas não apenas morta, completamente drenada.
pele como pergaminho, olhos fundos, como se cada gota de líquido tivesse sido extraída, e 2 marcas no pescoço, pequenas, precisas, como se feitas com dentes, outra no calabouço, viva, presa, mas em estado de choque, não fala, não reage, apenas aponta para o próprio pescoço, onde há marcas, ferimentos, que não são de faca, são de mordida. E no porão encontram mais, dezenas empilhadas, todas com o mesmo padrão, extremamente pálidas, drenadas, com marcas no pescoço, pulsos, onde veias são mais acessíveis. Ferramentas, mas não apenas ferramentas de tortura, outras coisas, tubos, recipientes, filnos, como sistema de coleta, como se o objetivo não fosse apenas matar, mas extrair, preservar, usar, e quando encontram Elizabeth, encontram ela em seus aposentos, trancada, mas não escondida. Está, calma, esperando, como se soubesse que iriam vir, como se não se importasse. Quando Turso a confronta, quando pergunta por quê fez isso, Elizabeth responde algo que fica registrado no relatório oficial, porque estava funcionando, porque eu tinha 50 anos e parecia ter 30, porque meu corpo tinha parado de envelhecer, porque eu tinha encontrado o segredo, e alguns sacrifícios são necessários para a ciência. Mas há outra linha no relatório, linha que foi riscada depois, mas que ainda é legível sob luz certa. Turso escreve: a condessa não reflete luz como pessoa normal reflete. Há algo morto em seus olhos, mas seu corpo está vivo demais. Como se houvesse mais vida do que deveria haver, vida roubada. E quando padres são trazidos para exorcizar o castelo antes do julgamento, relatam fenômenos. Crucifixos que esquentam quando chegam perto dos aposentos de Elizabeth. Água benta que ferve. Bíblias que servos se recusam a carregar porque pesam demais, como se houvesse resistência. Elizabeth, quando vê os padres, pela primeira vez desde a prisão, mostra emoção. Recua, cobre o rosto e silenciosamente, sem que ninguém a force, vai para o canto mais escuro do quarto e fica lá, como se luz, especialmente luz de velas benzidas, doesse. O julgamento começa em janeiro de 1611. Elizabeth não comparece, porque é nobre demais para ser julgada publicamente, mas seus cúmplices são, e confessam tudo sob tortura e sem tortura. Descrevem os métodos, os números, os nomes das vítimas que lembram. Dorothy Zentz confessa ter ajudado a matar pelo menos 80 meninas. Ilona Jó diz que perdeu a conta depois de 50 anos. Ujvari admite ter descartado corpos de mais de 60. Há registros, listas no diário de Elizabeth e nos documentos do castelo. O número oficial usado no julgamento é 80 vítimas confirmadas, mas um documento mencionado por testemunhas, nunca encontrado, supostamente tinha lista de mais de 650 nomes. Os cúmplices são condenados. Dorotia e Ilona são queimadas vivas. Janus é decapitado. Elizabeth não é executada, porque é nobre, e executar nobre daquele nível criaria problemas políticos. Então, é emparedada, literalmente, trancada em seus próprios aposentos no castelo. Portas e janelas, seladas com tijolos, apenas pequena abertura para passar comida. E ali fica por 4 anos, sozinha, no escuro. Mas guardas relatam coisas que não foram incluídas em registros oficiais, mas que foram sussurradas, passadas adiante. Dizem que Elizabeth não envelhecia lá dentro, que mesmo após anos emparedada, quando finalmente a viram morta, parecia ter a mesma idade de quando foi trancada. Dizem que às vezes, à noite, ouviam sons, não choro, não gritos, arranhar, constante arranhando pedra, como se estivesse tentando cavar, ou como se unhas
estivessem crescendo demais e precisassem ser gastas. Dizem que a comida raramente era tocada. Pão ficava mofado, carne apodrecia, água evaporava, como se quem estava lá dentro não precisasse mais de comida humana, ou tivesse esquecido como comer. E em agosto de 1614, a comida que é passada pela abertura não é tocada. Como sempre, mas desta vez a cheiro. Cheiro de decomposição, forte, impossível de ignorar. Um guarda olha pela fresta e vê Elizabeth no chão, imóvel. Esperam 3 dias para ter certeza, e então abrem e encontram um corpo. Mas o corpo é estranho, não está decomposto como deveria estar após 3 dias no calor de agosto. Está preservado, quase múmia, sem inchaço, sem putrefação típica, apenas seco, como se não houvesse mais nada dentro para apodrecer, como se houvesse sido drenada, como ela fazia com as meninas. E nas paredes, os arranhões, profundos, desesperados, formando palavras em alguns lugares. Todos os espelhos, os poucos que tinha no quarto antes de ser selada, quebrados, estilhaçados em pedaços tão pequenos que ficaram irrecuperáveis, como se em algum momento ela tivesse olhado, realmente olhado, e não suportado o que viu, ou não viu nada. E aquilo foi pior, porque no fim, depois de tudo, depois de matar centenas para preservar a juventude, Elizabeth envelheceu sozinha no escuro, sem espelhos, sem testemunhas, e morreu sem saber se tinha funcionado. Porque a ironia cruel é: funcionou? Ou ela apenas acreditou que funcionou? E a crença foi forte o suficiente para justificar tudo. Testemunhas no julgamento disseram que sim, que Elizabeth parecia incrivelmente jovem para a idade, que sua pele era notavelmente lisa, que parecia ter 30 anos quando tinha 50. Mas testemunhas também estavam sob pressão, estavam criando narrativa, estavam justificando horror. Então qual é a verdade? Elizabeth era vampira, literalmente, ou era mulher que acreditou tanto em superstição que seu corpo e mente se adaptaram, que desenvolveu hábitos noturnos porque associava a noite com seus rituais, que parecia não envelhecer porque estava convencida que não envelhecia, que evitava espelhos antigos porque subconscientemente sabia que mostrariam a verdade. Os registros médicos da época mencionam que sangue fresco tem propriedades, que a aplicação tópica pode ter efeitos, que não é completamente impossível que houvesse alguma base física, mas não explicam os dentes, não explicam a aversão a símbolos religiosos, não explicam o corpo preservado, não explicam as marcas de mordida. Há último detalhe que a Igreja Católica tentou apagar, mas que foi preservado por cronistas protestantes. Quando foram enterrar Elizabeth, escolheram um local longe, isolado, e o padre que supervisionou o enterro insistiu em algo específico: caixão de chumbo selado, enterrado profundo, com estaca de madeira atravessando a tampa. Como precaução, o padre disse: caso ela não esteja completamente morta, e por 200 anos o túmulo ficou lá marcado e conhecido evitado, até 1817, quando o local foi escavado para a construção, quando encontraram o caixão amassado, como se algo dentro tivesse tentado sair, tentado empurrar. A estaca estava quebrada, partida de dentro para fora, e quando abriram, esperando encontrar ossada, o caixão estava vazio, completamente vazio, nem ossos, nem cinzas, nem fragmento de roupa, como se Elizabeth Bathory nunca tivesse sido enterrada ali, ou como se tivesse saído. Camponeses locais até hoje têm lendas de mulher pálida, que aparece em noites sem lua, alta, elegante, vestida em negro, que observa de longe, que nunca fala, que desaparece quando alguém se aproxima. Jovens que desaparecem naquela região, às vezes são encontrados. Dias depois, pálidos, drenados, com marcas no pescoço.
não muitos, um a cada década ou dois, nunca o suficiente para investigação séria, sempre explicável como ataque de animal, ou acidente, ou doença, mas sempre o mesmo padrão, sempre mulheres jovens, sempre completamente pálidas, algo que usa ciência como desculpa, que usa poder como proteção, que mata não por instinto, mas por escolha. Se havia algo sobrenatural, se havia transformação real, então a pergunta não é vampiros existem, a pergunta é: vampiros nascem ou são criados por obsessão humana, levada longe demais? Porque Elizabeth não foi mordida. Elizabeth escolheu beber sangue, escolheu acreditar que funcionava, escolheu matar para manter ilusão. Durante anos, ninguém a parou, porque ela tinha poder, porque vítimas eram apenas camponesas, porque nobreza era intocável, até que não era, até que os corpos eram demais, até que o escândalo era impossível de esconder, porque às vezes monstros não são criaturas sobrenaturais, são pessoas com recursos, com cúmplices, um sistema que permite que continuem, até que não podem mais. Este conteúdo é baseado em documentos do julgamento de 1611, de Elizabeth Bathory, 1560 a 1614, incluindo confissões de cúmplices Dorothea e Zentz, Ilona Jó e Janusz Ujvaj, preservadas em arquivos húngaros. O número oficial de vítimas 80 está nos registros do tribunal. A menção a 650 vítimas vem de testemunho não confirmado. Elizabeth foi emparedada até sua morte em 1614.